Bem-vindos ao Espaço Acadêmico. E no programa de hoje nós iremos falar um pouco sobre neurolinguística e o coaching empresarial. E a nossa convidada de hoje é a doutora Tânia Zambon, que é metacoach internacional, consultora empresarial, empresária, fisioterapeuta e palestrante, né? E um pouquinho mais também. Olá, é um prazer estar aqui, Davi, com vocês no Espaço Acadêmico, falando um pouquinho sobre tudo isso que a gente ama trabalhar, que é o coaching, que é uma faceta da minha vida, que é indispensável, que foi um divisor de águas mesmo dentro da minha vida, e contar um pouquinho para vocês sobre o que é essa maravilha que é o coaching. Eu falei metacoach no começo, existe o coach, qual que é a diferença? O que são os dois e qual a diferença? O coach é uma formação que as pessoas fazem, né? Onde a gente é um facilitador de processos, onde a gente tem uma formação. No Brasil temos vários institutos que têm a formação de coach. Metacoaching é uma formação acima, inclusive, do Master Coach. Temos o coach, temos o Master Coach, o trainee e o Metacoach. O Metacoach hoje, nós somos em torno de 1.800 profissionais no mundo hoje com essa formação, e ela é praticada pelo Dr. Michael Hall, que foi o criador do Metacoach e da neurosemântica, é um dos mestres, um dos maiores nomes hoje em comportamento humano. Ele entra também dentro da psicologia autorrealizadora. Nós temos 2 anos para fazer o Metacoach, 2 anos de psicologia autorrealizadora, onde nós trabalhamos então dentro da psicologia humana, alavancagem pessoal, profissional, onde é que tudo isso então faz um grande pacote e vira um diamante. Então o Metacoach ele tem sabedoria. Ele tem algo acima onde ele pode trabalhar as pessoas de uma forma diferente do que o coach tradicional, que é aquele coach que todos nós conhecemos. O Metacoach é algo a mais, é algo que eu vou entrar dentro do ser humano, mexer no inconsciente dele, trabalhar, ressignificar, trazer para fora coisas que podem mudar a vida dele fantasticamente. Ou seja, todos nós temos recursos dentro de nós, só que talvez a gente não sabe como tirar esses recursos. Como é que eu faço essas habilidades e esses talentos vir para fora e me beneficiar com isso. Então, o Metacoach tem essa função, que seria uma função de maestria em cima do coach, trazendo às pessoas o seu melhor. Legal. E existe qual que é a diferença entre psicologia e o coaching? Ser tratado por um coach? O coach ele não tem necessidade nenhuma de ser formado em psicologia ou em qualquer outra profissão. Vou te dar um exemplo. O coach que eu conheci, tive o prazer de ser treinada por ele, um dos maiores coaches do mundo. Ele ganha $5 milhões por final de semana. É Anthony Robbins. E a formação dele é 2º grau. Então, o conhecimento ele é importante, mas para o coach, você muitas vezes vai ter que se despir do teu conhecimento, você vai ter que se despir de julgamentos, você vai ter que esvaziar o seu copo, porque naquele momento é mais importante o coach, o cliente que está à minha frente. Então, é ele que é a estrela. O que eu vou ter que fazer é apenas conduzir isso. De que forma que eu vou conduzir essa pessoa? Então, eu não preciso ter esse conhecimento específico de qualquer área, porque o coach, ele não é consultor. O que é muito diferente. Eu estou com um problema na TI da minha empresa, né? Então, eu vou contratar um consultor que vai lá e vai me auxiliar, que tem conhecimento, expertise de negócio naquela área. Coach, não. Coach é acima disso. O coach é aquele que agrega pessoas, é aquele que faz você sair do estado que você está para onde você quer chegar. Estado atual para o estado desejado. O Barack Obama, por exemplo. Quem era Barack Obama antes das eleições dos Estados Unidos? Ninguém conhecia, né? E ele assumiu a presidência em 6 meses, saiu de uma estatística extremamente pequena para assumir o cargo que ele teve de presidente dos Estados Unidos. E talvez agora venha a grande verdade do coach, porque conquistar algo, Davi, é fácil, não é difícil. Conquistar um trabalho, você peleia, você vai, você consegue. Conquistar um amor, uma namorada, uma esposa, um marido, conquistar isso, um status profissional, conquistar dinheiro, é uma coisa. A grande diferença é manter. Manutenção, manter um casamento por 10, 20, 30 anos, manter uma empresa no ápice, manter o teu status profissional, manter. Então, o que aconteceu logo depois que o Barack assumiu a presidência dos Estados Unidos, né? Houve a crise da habitação, né? Foi a bolha habitacional, quebrou Espanha, Portugal, Grécia, ou seja, e ele foi reeleito no dia 6 de novembro. Então, ele soube, além de todas as adversidades, onde todos os concorrentes poderiam ter pegado ele em cima, coach manteve ele aquele momento em serenidade, centramento, e é isso que o coach faz.
ele leva você a esse funil de um centramento onde você é o senhor do seu destino. Então, quando você tem esse poder nas mãos, você não quer mais ficar sem um coach. Até hoje ele mantém, então, um coach ao lado dele, é onde o coach traz sucesso profissional e, principalmente, não só conquistar algo, mas como manter. Que ferramentas que eu preciso para isso? Então, uma forma fácil da gente entender o coach é, eu estou hoje aqui com vocês em São Paulo, eu tenho que voltar amanhã a Porto Alegre. Como que eu vou a Porto Alegre? Eu posso ir de avião, de ônibus, posso ir de carro, posso ir de bicicleta, de moto, enfim. Tenho várias formas de chegar a Porto Alegre. O tempo que eu vou levar até lá vai ser diferente dependendo da ferramenta ou do veículo que eu for utilizar. Então, o coach é exatamente isso, é o processo. Esse processo de sair daqui e chegar até lá, todo plano A, plano B, plano C, plano B, nós temos que ter. O coach é um treinador. Já vem do nome treinador, desde as universidades dos Estados Unidos, onde você, para entrar numa universidade, você tinha que ser um excelente jogador ou ter dinheiro para poder entrar. Então, lá começou, então, o treinador, é aquela pessoa que está junto com o seu atleta, com o seu coach, até a finaleira, ele vai, torce na lateral, ele ajuda ele a fazer as estratégias, os planos de ações, mas quem faz o gol é o atleta. Então, quem chuta a bola aqui é o coach. E ele vibra à medida que isso acontece. E qual foi a sua formação? Fisioterapia, né? Fisioterapia. Mas o que te levou para o coaching? Como que você encontrou eu ele, entrei nisso? Hoje o coaching no Brasil ele tem em torno de 18 anos no máximo. Né? Ele é mais popular muito mais nos Estados Unidos, onde 70% dos empresários hoje têm um coach. Durante 12 anos eu trabalhei em UTI. E na UTI, Davi, é onde a gente vê entrar as pessoas fracas e as fortes. Na UTI, muitas vezes eu percebia entrar um paciente só para fazer um diagnóstico de rotina, um exame, e sair sem vida. E muitas vezes eu também percebia alguns clientes que entravam, pacientes que entravam dentro da UTI com diagnóstico de morte e saíam sem vida. Às vezes um pai esperava 4, 5 dias um filho vindo do Mato Grosso do Sul para poder se despedir e morrer. Filho que ele não conversava há 20 anos. Então, havia uma alavanca e eu não sabia definir o que que fazia com que, inclusive, as pessoas padeciam, que chegavam no leito e se arrependiam de muitas coisas que não tiveram oportunidade de fazer. Então, eu comecei, tem que ter alguma coisa que faça com que as pessoas descubram essa alavanca interna, que faça com que elas consigam sair da situação que elas estão e bora viver, trazer coisas novas e diferentes. Foi aí que eu conheci, então, a PNL Coach e eu me apaixonei completamente, porque primeiro eu fui fazer programação neurolinguística e o coach nasceu da PNL. Ele nasceu de um metamodelo da PNL. Você fez aqui ou fora do Brasil? Eu fiz 6 cursos aqui no Brasil, em vários institutos, e depois eu fiz 2 fora, com o Anthony Robbins e com o Michael Hall, que é onde, então, eu modifiquei toda a estrutura da minha empresa e comecei a criar um método revolucionário que é dentro da área da saúde, dentro da área empresarial, porque não tem como nós separarmos. Né? Se eu não estiver bem em casa, eu também não vou estar bem no meu trabalho. E se eu não estiver bem no meu trabalho, ele também vai respingar em casa. Se eu tiver com um processo de saúde instalado, um tumor, qualquer outra patologia, um lúpus, o que eu tiver, aquilo vai me afetar tanto que é muito pesado para as pessoas viverem com prognóstico. Isso afeta toda a vida delas mentalmente. Então, o coach vem justamente para centrar as pessoas, perceber que elas têm outras alternativas, porque quando a gente está com um problema, a gente está focado no problema, não na solução. Sim. O maior exemplo disso que a gente teve foi o jogo do Brasil. O 7-1 aí, que todo mundo, né? O grande problema é que as pessoas, elas focam no problema. Uma semana antes do jogo do Brasil, o que todas as emissoras, o meio televisivo, a imprensa falava? Só o problema. Neymar. E era a lesão do Neymar, era o diagnóstico do Neymar, era se ia voltar a jogar ou se não ia. Então, todo o foco do Brasil inteiro estava no problema, não na solução. E o coach, ele vem justamente te mostrar isso. Se você percebeu, o time brasileiro ele já entrou dentro do campo já com um prognóstico, né? Vigente de que era aquilo ali, eles não tinham motivação, eles não tiveram energia. Você não via energia no grupo. A bola queimava quando chegava no pé no primeiro momento. Então, aquilo ali que você já entra dessa forma, muitas vezes é na nossa vida. E uma semana atrás, o Brasil foi ovacionado pelo goleiro que salvou o Brasil e que na outra semana, então, tudo isso terminou. E na nossa vida, essa oscilação, ela é muito constante. Muitas vezes a gente está em alta, né? Nossa vida está fantástica, está maravilhosa, está ganhando dinheiro.
De repente tem uma queda, um prejuízo, um fracasso e as pessoas não conseguem administrar isso. Então aqui entra o coach, centra a pessoa e com ela faz o passo a passo, o processo para sair desse estado que ela está para onde ela quer chegar. Bom, e você também, nessas especializações, você depois teve uma criação, você é criadora do... Tem que ler aqui porque o nome é difícil. Programação Neuroevolutiva Transformacional. Isso, que é isso? mesmo, Nos né? esclareça. Chega a dar, o pessoal às vezes, que nome é ler. esse? Na verdade, a gente não muda ninguém. Né? O único ser humano que pode mudar sou eu. Eu costumo brincar que o nosso inimigo está dentro de nós. É ele que nos vitimiza, ele que baixa a nossa imunidade, nos sabota. Então, quando surgiu a PNT, que é esse método, foi em cima de tudo aquilo que a gente aprendeu dentro do Brasil e fora, e principalmente de laboratórios experimentais que a gente teve dentro dos nossos cursos, que hoje eu tenho o Extreme Survivor, é um curso de imersão, 48 horas, onde você passa como se fosse, entra de um jeito e sai completamente de outro, onde você revê todos os conceitos da sua vida. Então, são ressignificações neurológicas. Nós trabalhamos com o teu inconsciente. Para que a pessoa entenda, é como se nós vivêssemos um iceberg. Nós só enxergamos aquele 5% que está em cima lá, né? Que é a pontinha do iceberg. Todo o restante é o inconsciente. Todas as nossas respostas estão dentro de nós. Então, se você fosse me contar de verdade o seu dia, das 7 até agora, nós levaríamos horas. Tem que ser um programa só para mim. Isso é uma proteção cerebral que a gente tem. Então, o coach, ele faz isso. Ele vai lá com a sua varinha, ele pesca lá embaixo e traz para você o que é verdade, o que é real. Ele é um clarificador. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. E estamos de volta com o Espaço Acadêmico com a nossa convidada de hoje, a Tânia Zambon. Tânia, a gente está falando bastante sobre coaching, bastante sobre essa emoção, inteligência emocional. Existe o QI e o QE. O que é esse coeficiente emocional? Esse eu diria que é o pior, né, que as pessoas têm que controlar, porque nós temos pela neuropsiquiatria 4 eus. Nós temos aquele eu que você está vendo aqui, eu, Tânia Zambon, fisioterapeuta, tenho 82 artigos publicados, é Master Coach, é Meta Coach, esse é o verniz. Tem aquele outro eu que só eu conheço, você e os demais não. Tem aquele terceiro eu, que as pessoas enxergam e a Tânia aqui, ó, não vê. Aquele eu que muitas vezes você diz assim, tem 32 pessoas lá no nossa empresa e o problema é o Henrique. O Henrique chega, não, o problema são as outras 32. É aquele eu que não vê, aquele eu que é vitimizado, aquele eu que se sabota, aquele eu que muitas vezes, dói tudo, dói a perna, dói as costas, dói a costela, tudo pra mim é ruim. Aí você chega perto dessa pessoa assim, tô com uma dor de cabeça, a minha é pior. Você já viu alguém assim? Então esse é o eu que eu não enxergo e que me afasta das pessoas. Nós não gostamos de pessoas assim. Nós buscamos semelhantes, que tenham uma energia boa, uma qualidade boa de emoções e atitudes. E tem o quarto eu, que é aquele eu que nem eu conheço, Davi, e nem você. É aquele eu que pega uma pessoa que aparentemente era tranquila e de repente esfaqueia alguém. Aquele eu que faz com que um pai premedite a vida de um filho, como está acontecendo no caso do Boldrini. Aquele eu que nós não controlamos e que nem sabemos que às vezes existe dentro de nós. Então a inteligência emocional, ela versa nesses quatro cantos aqui dos meus eus. E ela faz com que, se eu não tiver um controle sobre isso, eu perca vidas, eu perca amores, eu perca dinheiro. É muito fácil a gente falar, tem que ter inteligência emocional. No trânsito, quando alguém te dá uma batida, inteligência emocional quando você descobre, às vezes, uma traição, quando você descobre algo que você não está preparado, quando você fracassa, você quebra. Inteligência emocional é um exercício constante de colocar razão sobre a emoção. E só tem uma forma de eu controlar ela. Sair da emoção. Como assim? Como é que eu saio de uma emoção? E essa é uma grande coisa que o coach sabe fazer muito bem. É você sair daquele momento, dar um passo para fora, veja o que é que eu estou fazendo nessa situação. É eu me olhar de fora. E aí eu consigo, então, me dissociar daquele momento, né? Se eu perguntasse para você agora, faz aí o teu coração disparar. Difícil. Dificilmente. Tenta, vai lá, Davi, vê se você consegue. Não vai, né? Agora, se eu pedir para você um episódio na tua vida em que você teve algo importante, que você teve um problema sério, que você passou por um medo, por um assalto, você vai perceber que aos poucos o teu coração
vai começar a disparar. Né? Ele vai, fisiologicamente, o meu corpo vai respondendo a algumas coisas. Então, tu está dentro da emoção. Né? Então, sair da emoção seria a grande sacada da inteligência emocional. Porque quando uma pessoa está numa discussão com você, ela tem só 5% de oxigenação cerebral. Sim. Quando nós dois estamos relaxados, conversando aqui, nós estamos com 25%. Então, se alguém está num ato de agressão, de agressividade contigo, ele está com 5%. Será que se você entrar na dele, quanto você vai ficar? Com 5% também. Então, eu não tenho capacidade oxidativa naquele momento para ser racional. Então, o ideal é que a gente saia dessa discussão, deixe entrar por um ouvido, treina muito bem isso, conta até 10, 20, 30, não se envolve na situação e depois avalia ela de fora. Esse é o segredo para quem quer ter. Racionalizar a emoção. Racionalizar a emoção. Juntar ela. Simples assim. E agora mudando um pouquinho o assunto, você também você é consultora empresarial. Qual a diferença entre o coach e essa consultoria empresarial? Aí esse é um outro trabalho onde você usa a tua expertise. Né? Aí você já tem especialização em marketing, neuromarketing, em vendas. Nós trabalhamos com Business Champions em vendas. Nós temos hoje, para você ter noção, técnicas que aumentam a sua empresa em 30 dias em mais de 200% de alavancagem financeira. Bater metas. Então, tem determinada técnica que você aumenta 30% as vendas na primeira semana, que se chama intenção do dia. Nós temos uma técnica que é nossa também, que se chama 570 horas, que é onde você consegue amealhar dentro da sua meta, dentro dos seus colaboradores, da equipe. Eu quero 500 mil. Ok? Em quanto tempo? De que forma? Então, nós entramos aqui com a espiral da 570 horas. E a pessoa atinge. Nós temos, se entrar no site www.taniazambon.com.br, vocês vão ver depoimentos de grandes empresários que abriram filiais. Há 3, 4 anos tinha uma empresa e em 4 meses abriram 4, 5 filiais. Então, são pontuais naquilo que a gente trabalha dentro da consultoria empresarial. O coach ajuda muito também, aí o coach executive business, que a gente trabalha, que é uma outra área, onde nós desenvolvemos uma teoria fantástica que se chama usina das ideias. E em 25 minutos você tem mais de 50, 60 ideias para um mesmo projeto. Brainstorming, né? É um brainstorm muito fora do contexto normal. Porque a gente entra com a neurociência, entra com a neurosemântica, entra com a somato-emocional. Então, as pessoas que estão ali, elas já saem com parceria, já saem com network, elas já saem com produção, onde elas têm desafios. Como são 3 módulos, elas têm que duplicar o seu faturamento em 3 meses. Na primeira semana, muitos já conseguem 50% de faturamento, 100% de faturamento, em cima da usina de ideias. É uma técnica que a gente patenteou e que a gente utiliza hoje para alavancagem empresarial. Além da consultoria de empresa, você também dá palestras, né? Uma delas eu vi que é sobre a alavancagem profissional. Você pode dar uma palhinha do que é o... Tudo gira em torno, de novo, da nossa congruência, da nossa integridade. Mas o que é importante as pessoas saberem? Abrir uma empresa hoje é fácil. É muito fácil. Você vai até um balcão aí, pega um CNPJ, né? Se você tem um nome limpo, você abre qualquer empresa. Né? Coloca lá, aluga uma peça. O grande detalhe está em manter a empresa. Nós temos estatísticas hoje, estatísticas hoje nacionais, a cada 10 empresas que se abrem no Brasil hoje, em menos de 2 anos, 8 fecham as portas. Então, é uma grande estatística. O que é? Mas nós temos hoje Sebrae, nós temos hoje vários bancos que nos auxiliam. Só que as pessoas não entenderam que o mais difícil não é conquistar. De novo, vem o que eu comecei o programa com você, é manter. Então, agora que vem a alavancagem, como é que eu faço para manter uma equipe agregada? Colaboradores que entram no meu sonho, que tenham as minhas expectativas, que vistam a camisa como se a empresa fosse deles. Isso é o sonho de qualquer empreendedor. E nós saímos muitas vezes da faculdade cruz. Né? A gente tem a vontade, a gente quer sair, só que o grande problema é esse, é gerir pessoas. O desafio é esse. Digamos que você se forma em administração e você resolveu abrir uma empresa de material esportivo. Então, quando você abre uma empresa de material esportivo, você no mínimo tem que ter o quê? Público-alvo. Qual é o esporte dessa região que você está entrando? Quem é que está no primeiro da tabela do Brasileirão? Quais são as camisas que mais se vendem? Marca de tênis, Adidas, Nike. Isso é obrigação do mercado. Se você vai abrir uma empresa de artigos esportivos e não souber isso, você já está fadado ao fracasso, porque o concorrente já tem isso. Então, isso também não é o que vai te diferenciar, porque isso é obrigação do mercado. Você tem que saber.
Agora, o diferencial competitivo, ou você tem algo que ninguém tem para concorrer contigo, uma Petrobras, ou você tem que ter diferenciais competitivos. E aí entra o maior diferencial competitivo é saber gerir pessoas. Pessoas que ficam na tua empresa, permaneçam com você, que não ficam no turnover de 2 meses vão embora. Pessoas que não entram com atestado dentro da tua empresa, pessoas que não têm absenteísmo. Ou seja, trabalhar e gerir pessoas que sejam congruentes, afunilem com aquele sonho daquele empreendedor. E isso talvez seja a coisa mais difícil, porque nós temos uma expectativa quando estamos abrindo um negócio e o colaborador tem outra. O colaborador, às vezes, ele só tem uma expectativa de ter uma carteira assinada para conseguir a casa própria da Caixa Federal. Então, se ele se matar, se ele se arrebentar, ele vai ganhar a mesma coisa. Por que ele vai fazer um diferencial competitivo para a empresa do outro? Né? Então, saber gerir isso, de que forma que eu vou alinhar essas pessoas, de que forma eu vou fazer elas terem expectativas dentro da minha empresa. Então, esse é o grande diferencial quando a gente entra na alavancagem profissional. Abrir um negócio, manter esse negócio e fazer ele se alavancar, prosperar. Para isso, eu tenho que estar bem. Eu tenho que primeiro me alavancar pessoal. Tenho que estar congruente com aquilo ali, concordante com aquilo ali. Porque a pior coisa do mundo é você, às vezes, ver um vendedor que nem ele acredita no que ele está vendendo. Já aconteceu contigo? Já. E você comprou? Não. Eu já sou difícil para comprar. Ou seja, se a pessoa não acredita no produto que ela está vendendo, obviamente que o comprador que está ali, que está buscando uma semelhança com alguém, não vai comprar. Então, saber que a alavancagem pessoal passa por mim. É eu que sou o contaminador oficial da minha equipe. Né? Se eu disser que eu tenho uma equipe meia-boca, eu tenho uma equipe meia-boca porque o gestor não está sabendo conduzir essa equipe ao foco de que ela seja a melhor equipe, de que ela alavanque com ele. Então, agregar pessoas, contaminar pessoas, fazerem com que elas vão para a harmonia, o contágio social dentro da empresa é o diferencial competitivo. Saber lidar com as pessoas, com seus perfis, com seus eus. Né? Nós temos pessoas que são de perfis diferentes, pessoas que têm pouca energia, outras têm mais, pessoas que são mais acomodadas, outras são mais assertivas. Então, você tem que saber lidar com pessoas. Aí tem rapport, semelhantes, poderíamos ficar a tarde inteira falando sobre isso. Então, para a gente encerrar, qual que é o seu conselho para alguém que está estudando, os alunos aqui da Univap, né? Fala, pô, gostei desse negócio de coaching, qual que é o perfil do coach? Qual que é o seu conselho para o estudante que quer seguir essa área? A área do coaching? Sim. A área do coaching tem um perfil, você tem que querer. Né? Tem que ter atitude, tem que querer se alavancar, sair de onde você está para onde você quer chegar. Indiferente da tua profissão, o coach é bem-vindo. Hoje eu tenho dentro do coaching médicos, advogados se beneficiam muito, tenho dentistas, engenheiros, qualquer área. Agora em setembro nós teremos dia 27 e 28 de setembro na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, onde lá a gastronomia é fantástica, fondue. São 2 dias inteiros sobre coach e alavancagem conosco. Vai ser no Serra Park, 7.000 pessoas. É o maior evento da América Latina, onde nós vamos reunir lá, além do presidente da Unimed, que é um dos ícones do Rio Grande do Sul, hoje há 30 anos frente a essa gestão, que para você se manter 30 anos à frente de uma gestão é algo que tem que ter segredos e ele vai contar. Nós teremos o fechamento do show com reação em cadeia, nós teremos 7.000 pessoas que buscam isso, se alavancar pessoal e profissional. Então, a dica que eu dou, vai para o Sul, conhecer o que a gente tem lá em Gramado, nos dias 27 e 28 de setembro, que é, sim, o nosso maior carro-chefe hoje e que todas as pessoas que participam do Celebration Power Life, que é agregar a vida pessoal com a vida profissional num rumo de alavancagem, talvez vai entender por que nós, em 3 anos, conquistamos o que a gente tem hoje. Hoje nós temos, Davi, são 7 filiais no Brasil todo e uma nos Estados Unidos. Nós somos a primeira escola brasileira de coach dentro dos Estados Unidos, em Orlando. Né? Então, esses pilares, esses sucessos em 3 anos, o que a gente conquistou, talvez a gente tenha gente na área com 30 anos que não tem esse resultado. Então, a gente conta todos esses segredos, porque eu ficaria a tarde inteira falando para você sobre isso, porque eu tenho o maior prazer, uma alegria em falar sobre isso. Para deixar também para quem quiser, né, se aprofundar mais, você tem um livro, né? Temos. Qual que é o nome do seu livro? O nosso livro é Sim, é Possível. É um livro que foi escrito em 36 horas, num desafio dos Estados Unidos. Legal. Como vários desafios, né? Você está aqui falando com alguém que há 3 anos atrás tinha 62 quilos a mais. Era um desafio que a gente vence. Ninguém podia emagrecer por mim.
ninguém pode fazer dinheiro por você, ninguém pode ter escolhas por você, atitudes, tomar uma atitude. Às vezes parece que é difícil, eu vou aqui até o sul lá para fazer um curso e me alavancar. Tem tantos por aí. Se você não fizer, você não vai saber o final dessa história. Só isso que eu posso falar. Eu posso falar que o coach é aquele que ensina a pessoa a se amar. Exatamente. A se amar a si mesmo primeiro, para depois os outros, né? As pessoas não se deram conta ainda que nós somos apenas um corpo, ocupando espaço. E que se em algum momento não existir mais, outro palestrante vai estar aqui. Outro jornalista vai fazer esse programa. Não vai parar. A TV não vai fechar as portas. A vida segue, então, primeiramente, eu tenho que olhar para essa máquina fantástica. A coisa que mais eu escuto, às vezes, nas palestras, é que nada é de graça. Nada é de graça, nada é de graça. E eu pergunto, você consegue ficar 24 horas sem tomar água, se você precisar ficar em jejum? Consegue, né? Você consegue ficar sem comer 24 horas? Em jejum? Consegue. Você consegue ficar 24 horas sem respirar? Não. Então, a coisa mais importante para mim manter vivo é o oxigênio. E isso, amigos, é de graça. Assim como o pôr do sol, assim como a abundância que existe hoje à nossa volta, assim como essa máquina maravilhosa que pode se tornar uma fortaleza onde nada pode entrar, e eu posso me fortalecer o tempo inteiro sabendo as técnicas e ferramentas que eu posso utilizar para isso. Tá certo. Obrigado pela sua presença aqui. Grande prazer estar com vocês aqui. Prazer, um papo muito bom, tá? E boa sorte em Gramado. Obrigada. Agradecer a você, essa equipe maravilhosa. É um dos melhores lugares que eu já fui entrevistada, porque a gente fica tão à vontade que eu já estou em casa. Muito obrigado a todos. Grande beijo. Vocês de casa, fiquem de olho na nossa programação para saber mais sobre outros cursos e profissões. Até mais.